Quero passar para o pastor José Carlos. Vem para cá, meu irmão. Glória a Deus. Chega aqui liberar algo para nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, pastorzão, por estar conosco. Pastor José Carlos, um amigo que a gente conheceu há pouco tempo. Tivemos a oportunidade e o privilégio de conhecer a amada igreja ali em Balneário Camboriú. E hoje ele está aqui conosco para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem compartilhado ao coração dele, amém? Eu vi que o pastor toca saxofone. Poxa vida, que bacana, pastor. Ontem minha filha estava olhando lá no Instagram e apareceu o pastor lá no vídeo tocando saxofone. Vamos orar por ele, gente. Estende as tuas mãos aqui para ele. Senhor, te louvamos pela vida do teu filho, teu servo, que disse sim ao Senhor, sim à sua obra, sim ao teu reino. Papai, nessa manhã, fala conosco através do teu filho, através da tua palavra. Imprime no nosso espírito verdades poderosas, libertadoras. Senhor, como igreja nós o abençoamos. Abençoamos a sua vida, a sua família, o seu lar. Abençoamos o seu pastoreio, aquela comunidade qual o Senhor o imbuiu de responsabilidades ali, Deus, para conduzir o teu povo ao Senhor. Abençoa, Pai, abençoa a comunidade Aprisco, que aquela obra venha multiplicar em números de salvos, em membros, em servos, em obreiros. Pai, nós declaramos isso no poder de Jesus Cristo nessa manhã. Amém e amém. Glória a Deus, graça e paz. Obrigado por 2 amém, graça e paz. Glória a Deus. Deus é bom, estou muito feliz de estar aqui. Pastor Kleber, um amigo, uma conexão feita pelo Espírito, amém. Também está vivendo o mesmo desafio de levar a palavra da graça, amém. Essa palavra é poderosa, ela transforma a vida das pessoas, cura, regenera, restaura. E eu fui alcançado por esta palavra aos 42 anos de idade. Então faz pouco tempo. Eu nasci, embora tenha nascido num berço evangélico, na verdade a minha conversão aconteceu aos 42 anos de idade. Nasci na igreja, já era pastor, mas eu fui salvo pela graça de Deus, depois de estar no ministério, depois de estar com tantas experiências, ter tido tantas experiências. Na verdade a minha conversão veio de verdade quando eu recebi o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Quando eu disse bye bye Moisés, nunca mais Moisés tem alguma influência na minha vida, amém? Amém, que Moisés não tenha nenhuma influência na sua vida. Moisés cumpriu o seu papel de libertar o povo, de através dele trazer a revelação da lei, mas a lei apontava para a necessidade de um Salvador. Esse era o propósito de Moisés da lei. E ele mesmo abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele queria viver o opróbrio de Cristo. Na verdade, Moisés queria viver o que nós estamos vivendo hoje. Então, que Moisés não tenha nenhuma influência na sua vida, amém? Então, profeticamente diz assim, bye bye Moisés. Todo mundo, bye bye Moisés. Adeus Moisés. Nunca mais Moisés na tua vida, amém? Quando você olhar, você lê lá o Pentateuco, lê a Bíblia, nós pregamos de Gênesis a Apocalipse, mas nós procuramos Jesus, não procuramos mais Moisés, amém? Jesus está em toda a palavra, em todo o livro da Bíblia, e graças a Deus, um dia eu tive que falar, Moisés, nunca mais, amém? E é tão interessante que Deus escondeu o corpo de Moisés, justamente para que isso, representando profeticamente que nós não precisamos encontrar Moisés, amém? Glória a Deus. Se Deus enterrou Moisés e ninguém sabe onde foi enterrado, e até o diabo queria saber onde estava o corpo dele, por que você fica procurando Moisés? Não procure mais nada de Moisés. Não dá para misturar Moisés com Jesus, amém? Não dá para misturar a lei com graça. Na verdade, esse é o grande problema da igreja no presente tempo. Nós estamos vivendo 2 igrejas contemporâneas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Glória a Deus, porque eu estou em Filadélfia, amém? Ministério Casa Rio, a igreja de Filadélfia, assim como o Ministério Aprisco ali em Balneário Camboriú. E o problema de Laodiceia era justamente esse, misturar a lei com a graça.
E por isso que Deus veio, através da palavra, Jesus veio falando assim: embora, quem me dera que fosses frio. Então fica logo na lei. Ou que fosses quente, estivesse mergulhado na graça. Mas não, você pega um pouco da lei e pega um pouco da graça. Está morno, portanto vomitar-te-ei. Arrependa-te. Rogo que compres ouro para que verdadeiramente se enriqueça, que você pegue vestes brancas para cobrir a sua nudez, e que venha colírio para que você possa enxergar, para que as escamas dos seus olhos caiam. E graças a Deus nós fomos encontrados e estamos orando para que a nação brasileira seja sacudida por esta palavra da graça, desse evangelho verdadeiro, o único e verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu, pastor Kleber, por me confiar a oportunidade de estar aqui. Eu quero compartilhar algo que Deus pôs no meu coração. Está na primeira carta de João, capítulo 2. Que maravilha. Fico feliz quando eu olhei a imersão de Páscoa. Glória a Deus. Isso quer dizer que estamos mergulhando cada vez mais na graça de Deus. E esse mergulho na graça de Deus te livra de uma consciência de pecado. Esse mergulho na graça de Deus te livra de errar o alvo. E isso produz em nós uma consciência de justiça. Você não tem que ter uma consciência de erros e nem de pecado. Você tem que ter uma consciência de justiça, porque você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que virá revelado pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua glória se manifeste, que o Teu nome seja exaltado mais uma vez, porque o Senhor fez a Sua palavra gloriosa. Amém? Glória a Deus. Veja só uma coisa interessante, falando de Páscoa, falando de remissão, de redenção. E aqui a palavra de Deus fala que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Saiba que Jesus, Ele não morreu somente para a igreja, Ele morreu por toda a humanidade. Amém? Então, potencialmente, toda a humanidade está perdoada. Potencialmente, toda a humanidade está salva. Amém? Essa é a verdade. Assim como a arca de Moisés representava a salvação para a geração dele, o que eles precisavam para ser salvos? Somente entrar dentro da arca. Assim, Jesus aquela arca era a tipologia de Cristo. Jesus é a nossa arca hoje, a arca da humanidade. Quem entrar dentro está salvo. Amém? Então hoje nós não evangelizamos mais as pessoas apontando o pecado delas. Não dizendo, olha, aceita Jesus que você vai para o inferno. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Nós não evangelizamos mais assim. Olha, aceita Jesus que você é um miserável pecador. Nós não fazemos mais isso. Porque a palavra da graça vem, olha, receba Jesus. Você não precisa ficar mais escravo do seu pecado, porque Jesus na cruz já te perdoou. Você não precisa mais ficar perdido, porque naquela cruz Jesus já te salvou. Sabe como eu evangelizo as pessoas? Eu falo para você, sabia que você é salvo? E a pessoa para assim, mas como, cara? Você é salvo, Jesus foi lá na cruz e morreu por você. Pagou o preço dos seus pecados, pagou o preço da sua libertação, pagou o preço para você andar saudável, para você andar próspero, para você andar abençoado, para você ter sucesso e prosperidade. O preço já foi pago, você é salvo. Você precisa somente receber isso.
Você só precisa confessar que Jesus é o teu Senhor, teu Salvador, participar de uma igreja, participar da igreja, de uma comunidade de pessoas onde estão adorando a Deus, e então você recebe de graça um pacote completo: salvação, cura, prosperidade, justiça. Então não fica no mundo. Queridos, não há uma pessoa que rejeite isso, não é verdade? O religioso faz com que as pessoas rejeitem o nome de Jesus, mas o pregador da graça de Deus, ele só vem com boas novas, com boas notícias. Então as pessoas se rendem a Jesus e elas recebem tudo aquilo que Jesus fez por nós, amém? E a palavra vem falando de propiciação, e propiciação relembra o propiciatório. Em cima da arca da aliança existia uma tampa de ouro, uma tampa de madeira de acácia, revestida de ouro, e ali estava 2 anjos, 2 querubins, um do lado, um olhando para frente do outro, olhando para o propiciatório. No meio aparecia a glória de Deus. Propiciação fala de misericórdia. E quando a gente olha por que existia aquela tampa de propiciatório, na tampa do propiciatório, dentro daquela arca existia as tábuas da lei, o maná escondido e a vara de Arão, que representava o sacerdócio. Então, por que estava ali dentro da arca? A arca era uma tipologia de Cristo, estava dentro de Cristo. Por quê? Aqueles 3 elementos que estavam escondidos dentro do propiciatório representavam tudo aquilo que era o pecado de Israel, porque eles pecaram contra a lei. Quando a lei, Deus revelou a lei a Moisés, no primeiro momento que a lei veio, quando Moisés desce, eles estão pecando já contra a lei, eles estão adorando o bezerro de ouro. Tanto que a lei, Moisés, ele joga aquelas tábuas e as tábuas quebram. Então Deus tem que dar novamente outras tábuas da lei, e porque eles pecaram contra a palavra de Deus, então as tábuas da lei foram escondidas dentro do propiciatório. Passado o tempo, eles eram alimentados por um maná. Todos os dias caía maná para eles do céu, eles eram alimentados naquele deserto, não passou fome nenhuma. 3 milhões de pessoas sendo alimentados por um pão que caía do céu, e de repente eles falam: não, nós queremos cebolas e queremos pepino. É melhor lá o deserto, é melhor a escravidão, é melhor o Egito. Nós queremos voltar para o Egito porque estamos cansados de comer esse pão vil. Eles desprezaram o maná. Então eles pecaram contra a provisão de Deus. E por pecarem contra a provisão de Deus, Deus então orientou Moisés: Moisés, pegue um vasinho de ouro, um potinho de ouro, coloque o maná dentro, tampa ele e esconde dentro da arca. Passado o tempo, eles se rebelaram contra Arão e falaram: mas só Arão que é o sumo sacerdote? Nós temos outros aqui, outros líderes de tribos aqui, por que foi escolhido Arão? Então Deus mandou pegar cada líder de tribo uma vara, e trouxeram a vara, e a vara de Arão floresceu, e aí então Deus escolheu Arão, e eles então pecaram contra a autoridade de Deus na vida de Arão. Por isso aquela vara, a vara de Arão que floresceu, também foi escondida dentro da arca. E depois então Deus mandou assim: agora cobre, tampa a arca, tampa. Eu não quero me lembrar do pecado deles. Então Israel pecou contra a provisão de Deus, pecou contra a palavra de Deus, pecou contra a autoridade de Deus, mas Deus escondeu todos os pecados de Israel dentro da arca e colocou a propiciação, o propiciatório em cima, e derramou. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, eles então apresentavam uma oferta de sangue, e ali oferecia sacrifício ao Senhor, ali adorava a Deus. Aquilo representava o quê? Que hoje, na plenitude da graça de Deus, na plenitude da revelação de todas as coisas, a propiciação, Deus está dizendo: eu não me lembro dos seus pecados. Deus não se lembra. Por isso que nós não precisamos ter uma consciência de pecado. É por isso que nós não pregamos contra o pecado. Nós não pregamos contra o comportamento das pessoas. Nós anunciamos: olha, Deus não se lembra mais do seu pecado. Deus não se lembra mais dos seus erros, porque todos os seus pecados foram lançados sobre a arca, sobre o corpo de Jesus Cristo. Lá naquela cruz, Ele estava absorvendo o pecado de todos nós. Ele estava absorvendo a maldição de todos nós.
as enfermidades de todos nós, a pobreza de todos nós, tudo estava indo sobre o corpo de Jesus. E agora Deus, quando olha para você, Ele olha sobre a ótica da cruz. Ele olha para você e vê Jesus. Você entende isso? Olha para a pessoa do lado e diz assim: olha, quando Deus te olha, Ele vê Jesus. Isso é perfeito. Por isso que Isaías escreveu assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Quero te dar uma boa notícia: Deus está feliz com você. Amém? Deus está contente com você. Quando Deus olha para você, Ele sorri. Porque um dia você creu, porque um dia você recebeu Jesus, porque você representa Jesus, porque você é Jesus andando pelas ruas de Joinville. Você é Jesus. E Deus se alegra. Então a propiciação é isso. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. E a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 1, verso 21, quando José estava ali ponderando se ia receber Maria como esposa ou não, porque ela já estava grávida. Então o anjo vem até ele e fala assim: ô José, não temas receber Maria por mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, e vocês vão ter um filho, e vão colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E quando a gente para definir a palavra pecado na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, no hebraico é ravon, quer dizer, Deus te salvará da consciência e da consequência de pecado. Repete comigo: ravon significa Deus nos salvando de uma consciência de pecado e das consequências do pecado. E no grego é hamartia. Deus vai te salvar de errar o alvo. Repete comigo: Deus sempre me salva, através de Jesus Cristo, de errar o alvo, porque o meu alvo é Jesus. Amém? Então Jesus nos salvou do pecado. Isso não fala de comportamento. Jesus nos salvou do pecado do quê? De uma consciência do pecado e das consequências do pecado. E Jesus também me salvou de errar o alvo. O meu alvo, o teu alvo é Cristo. Aí você fala assim: então pastor, está liberado para a gente pecar? Não, porque quando você tem uma consciência de justiça, o teu comportamento muda. O teu comportamento não muda porque alguém está falando que você está pecando isso, pecando aquilo, pecando naquilo outro. Não, o teu comportamento muda quando é gerado pelo Espírito Santo uma consciência de justiça. Nós já fomos libertos da consciência de pecado, de uma consciência culpada, de uma consciência de condenação. Por isso que Deus usou Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, não há nenhum peso, não há nenhuma culpa. Não existe mais ninguém apontando os seus erros diante de Deus. Existe lá um intercessor que intercede por você. Jesus hoje está diante do Pai intercedendo por você. Por isso que nós estamos livres dessa consciência de culpa. Por isso que nós podemos nos aproximar diante de Deus com alegria. Nos aproximar diante de Deus respirando livremente, levantando as nossas mãos diante do Senhor. E a palavra fala que as nossas mãos levantadas na igreja são mãos sem ira, são mãos sem contenda, são mãos sem culpa alguma. Aleluia! Porque Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço. E eu preciso todos os dias valorizar o que Cristo fez por mim. Você precisa todos os dias valorizar o que Cristo fez por você. Porque naquela cruz Ele se tornou pecado. Ele absorveu todas as maldições, todos os erros, todos os pecados de todas as gerações. Você está plenamente, totalmente perdoado e eternamente perdoado. E eu ouso dizer para você que quando você se aproximar diante de Deus, não peça mais perdão dos seus pecados. Se aproxime diante de Deus dizendo: Senhor, eu tomo posse do perdão dos meus pecados. Senhor, obrigado porque eu já sou perdoado.
E quando você tem essa consciência de perdoado e vive como um perdoado, o pecado vai desaparecendo da sua vida. Quando você vê, glória a Deus, está liberto. Quando você percebe, você já está livre daquele vício. Quando você percebe, você já está livre daquele comportamento. Quando você percebe, as suas palavras já mudaram. Você está pensando diferente. Quando você percebe, enfermidades desaparecem. Quando você percebe, a prosperidade chega na tua vida. Eu vou te avisar, quando Deus quer enriquecer alguém, Ele não avisa. Simplesmente a riqueza vem e encontra você. Porque a palavra fala que as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Amém? E Deus tem boas coisas para você nesta manhã. Deus tem boas coisas para você, para sua casa nesta manhã. Deus tem boas coisas para esse ministério nesta manhã, pastor. A riqueza vai alcançá-los, porque Jesus já pagou o preço disso. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim: nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Meu irmão, Jesus pagou o preço pela sua riqueza. Amém? Eu estou olhando aqui para uma comunidade de ricos, de pessoas ricas, de pessoas prósperas, de pessoas que vão governar, de pessoas que vão liderar, de pessoas que vão influenciar, em nome de Jesus. Antes da volta do Senhor, Ele vai adornar a sua igreja, porque a palavra diz que Ele vai adornar uma noiva, Ele vai ataviar a noiva. Então a gente não vai sair da terra suado, sabe, pastor? Tem gente que acha que assim que a gente vai para o céu, ufa, cheguei. Não, querido, antes de você ir para o céu, Jesus está voltando já, é rápido. Então nós estamos vivendo um tempo de aceleração, entende isso? Então nesse tempo, antes do arrebatamento, Jesus vai ajustar a tua vida. As dívidas serão pagas, outras vão desaparecer. Se não tem dinheiro, vai ficar com dinheiro, vai ser enriquecido. Se está enfermo, vai ser curado. Porque uma representação de como Deus vai tirar a igreja da terra é a mesma coisa que Ele fez quando tirou Israel do Egito. Eles saíram de lá curados, ricos, porque eles despojaram o Egito, e sairão de lá totalmente renovados, revigorados nos seus corpos. Eu tenho dito esses dias para a minha igreja, vou dizer para vocês aqui: haverá rejuvenescimento dentro da igreja de Jesus. Nós vamos ficar mais jovens, mais bonitos, mais vigorosos, porque faz parte de tudo aquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. Então você é rico, amém? Diz assim: eu sou rico, mas sem medo, diz: eu sou rico. Ah, pastor, você está pregando palavra de prosperidade? Sim, eu não vejo outra coisa na Bíblia. A Bíblia é Bíblia de prosperidade. A Bíblia é evangelho, é palavra de Deus de prosperidade. Um bêbado chega na igreja, ele é liberto, prosperou. Alguém chega enfermo na igreja, foi curado, prosperou. Aleluia. Alguém chegou com um casamento arruinado, veio para a igreja, o Espírito Santo ajustou, prosperou. Tudo é prosperidade. Existe prosperidade de Gênesis a Apocalipse. Jesus, Ele pagou o preço de toda a pobreza emocional, espiritual, financeira, do que você pensar. Ele pagou o preço. Eu não sei você, mas eu quero a minha parte. Eu sou rico, eu sou a justiça de Deus em Cristo, aleluia. E quando a gente se depara diante dos sacrifícios, diante dessa época, há uma tristeza no mundo, né? Porque é Páscoa. As pessoas ficam tristes, as pessoas veem o filme de Jesus e começam a chorar. As pessoas começam a ver Cristo ali sofrendo, porque atrás a memória, graças a Deus que vem a lembrança nessa época, amém? Que permanecesse isso o tempo todo no mundo. Mas infelizmente, semana que vem já é carnaval, eles esquecem, né, que Jesus morreu. Mas nessa semana aqui é uma tristeza. As pessoas estão tristes, eu estou feliz, porque aquela cruz era minha. Aqueles cravos que estavam na cabeça de Jesus, era para mim, Ele foi no meu lugar, Ele me substituiu, eu estou feliz com Jesus, porque Ele morreu por mim. Então você tem que se alegrar. Ele se deparando diante desse sacrifício, quando a gente olha a palavra de Deus em Levíticos capítulo 1, Levíticos é o livro mais fechado, né? Poucos ousam pregar ali, mas Levítico fala de sacrifícios.
Ali, em Levítico capítulo 1 fala que alguns apresentavam um sacrifício que representava um pombo, porque ele era pobre. Então, pobre lá, aquela pessoa que não tinha muitos recursos, como ele não tinha um carneiro e não tinha um novilho para apresentar, ele trazia uma pombinha. E quando ele trazia a pombinha representando seus pecados, o sacerdote então torcia o pescoço daquela pombinha e um pouquinho de sangue era derramado, então o sacerdote aspergia aquele sangue ali no altar e liberava aquela pessoa dizendo: seus pecados estão perdoados, ela ia embora. Ou de classe média, que tinha razoavelmente uma vida financeira razoável, ele vinha e trazia um cabrito. Então o sumo sacerdote também recebia aquele cabrito, imolava, então jogava o sangue naquele altar também. Só que não cobria todo o altar era aspergido em partes, um lado apenas do altar. O sangue de um cabrito apenas era aspergido ou jogado por um lado só do altar. Mas de repente vinha alguém que tinha mais posses. Aquele que tinha mais posses trazia um novilho cevado, aquilo que representava a sua prosperidade, a sua riqueza, e ele trazia para o sacerdote. E quando o sacerdote era apresentado o novilho, o sacerdote dizia para ele assim: coloque as suas mãos sobre a cabeça dele. E aí o rico colocava as mãos sobre a cabeça daquele novilho e transferia todo o seu pecado, toda a sua culpa por aquele novilho. E o sacerdote então dava a faca para eles: agora imola ele. E então ele mesmo pegava e feria, e imolava aquele novilho. E era sangue espargido para todo lado. Então o sacerdote pegava aquela oferta de sangue e ela cobria a totalidade do altar. Todo o altar era coberto com sangue. Por quê? Ele era rico. Eu quero dizer que você é rico. Amém? Porque aqueles que creem apenas que Jesus somente perdoou os seus pecados, e ele vem para a igreja ainda para participar de campanha, ele ainda entra dentro do jejum para Deus liberar alguma coisa, ele ainda tem que apresentar algum sacrifício para poder receber uma cura ou uma qualquer bênção. Esse é aquele que está apresentando uma pombinha diante de Deus: obrigado, Jesus, você só perdoou os meus pecados. Mas aquele que traz o novilho cevado diz assim: obrigado, Jesus, você perdoou os meus pecados, você curou as minhas enfermidades, você me prosperou, você retirou a pobreza da minha vida, você tocou a minha família, você tocou a minha descendência. Eu sou completamente salvo, eu sou abundantemente salvo. Então quer dizer que o sangue que foi derramado está cobrindo a totalidade da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Qual é o tipo de oferta que você está trazendo para o Senhor? Uma pombinha? Um carneiro? Ou um novilho? Que seja um novilho, que representa que Jesus perdoou todos os seus pecados, que representa que salvação para você não é somente ter o seu nome escrito no livro da vida. Salvação para você é cura, é prosperidade, é paz. Salvação para você é sucesso. Salvação para você é você colocar a mão sobre as coisas e a excelência de Deus tocar tudo que você está fazendo, porque Jesus morreu por você. Quando a gente se depara com Lucas capítulo 15, verso 17, que fala do filho pródigo, que ele então um dia se arrepende e fala assim: olha, ele sente fome. Ele fala assim: levantar-me-ei, irei à casa do meu pai, porque até mesmo seus empregados comer melhor do que eu estou comendo. Porque ele, fora da presença do pai, ele estava comendo bolotas de porcos. Ele procurou um homem que criava porcos, estava criando porcos, e sentia a vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele passava. Então um dia ele se levanta e diz: eu vou para a casa do meu pai. A expectativa dele era somente ser recebido, e ser recebido como um servo. Então lá ele se levanta, mas o pai todos os dias estava olhando na janela da casa, esperando que o filho voltasse. E quando ele vê o filho bem distante, voltando, o pai larga tudo, sai de casa e vai correndo ao encontro do filho. Quando ele vê o filho, ele agarra no pescoço do filho, ele beija o filho. E o filho fala: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe apenas como um empregado da sua casa. E o pai nem liga porque ele está falando. O pai simplesmente chama os servos e diz assim: olha, esse filho estava morto, mas agora ele está vivo, por favor, coloque o meu anel nele, traga uma roupa nova e coloque
coloca nele, traga as sandálias e coloca nele, e traz o novilho cevado, sabe aquele novilho que está lá reservado? Traz para ele agora. Aleluia. E a situação daquele jovem foi maior, melhor do que ele tinha antes. Antes ele não tinha o anel do pai, mas quando ele volta, o pai põe o anel no dedo dele. Antes ele não tinha a melhor roupa, mas quando ele volta, o pai lhe dá a melhor roupa. Antes ele não tinha sandálias novas, mas o pai manda colocar a melhor sandália. E o melhor de tudo, traz o novilho e mola na frente dele, porque ele estava morto, mas hoje está vivo. Sabe o que a palavra da graça diz, com tudo isso que eu estou falando? Eu não sei como que foi o teu passado. Talvez você tenha aqui ainda alguma tristeza por algo que você perdeu, por algo que passou. Mas eu te falo, quando a gente se depara diante da palavra da graça, Deus, Ele não faz nada igual e nem inferior ao que você tinha. A palavra da graça diz que Deus vai fazer infinitamente mais, muito melhor. Lembre de qualquer coisa que você tenha perdido. Lembre de qualquer coisa, talvez você lembre, não, mas anos atrás a minha saúde era tão boa. Anos atrás eu tinha mais dinheiro. Anos atrás eu estava mais cheio do Espírito Santo. Eu estava avivado. Anos atrás eu era mais feliz. Anos atrás eu tinha aquela situação. Anos atrás eu morava naquele lugar. E agora tudo foi piorado. Mas quando você se depara na graça, Deus está dizendo para você: o que eu vou fazer por você agora é muito maior do que foi. Eu não vou fazer nada igual e nem inferior, eu farei maior. Essa é a palavra de Deus. Foi isso que Ele fez com o filho pródigo. Mas para a gente entrar dentro disso, nós precisamos ter essa consciência de Jesus, amém? Consciência de justiça, consciência de que você é filho, consciência de que você não precisa vir para Deus com um discurso religioso. Você não precisa vir para Deus dizendo: Senhor, me perdoa que sou miserável, pecador. Senhor, me perdoa porque não aguento mais. Senhor, me perdoa porque não suporto mais isso. Não, você não precisa vir com essa consciência. Você vem diante de Deus dizendo: Pai. Primeira coisa, chama Ele de Pai, amém? Não ore mais ao Senhor Deus, ore ao Pai. Jesus não revelou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus revelou Pai. Todas as orações de Jesus, Ele levantava os olhos aos céus e dizia: Pai, graças te dou. Foi assim para multiplicar os pães, com 5 pães e 2 peixes, Ele: Pai, graças te dou. Foi assim diante do túmulo de Lázaro: Pai, graças te dou. Qual é a tua situação? O que você precisa hoje de mudanças? Porque essa imersão de Páscoa fala de uma passagem. Todos nós estamos passando para algo melhor nesta manhã, amém? Pesach, Páscoa, eu estou passando, saindo de uma situação para entrar numa melhor. Então eu vim aqui com essa consciência. Eu saí de Balneário Camboriú numa situação, mas eu vou voltar melhor. Você saiu da sua casa com uma situação, mas você está no Pesach. Então você vai sair desse lugar melhor do que entrou aqui. Aleluia! Porque nós servimos a um Deus vivo, um Cristo vivo, que foi lá na cruz por mim e por você. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para finalizar, abre lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Verso 5. 10 e 5 de Hebreus. Diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Depois de dizer como acima: sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Repete comigo: aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Todos os anos os sacerdotes tinham que vir com uma oferta pelos pecados, para o perdão anual. O perdão sobre Israel era renovado anualmente. Então havia uma grande expectativa. Eu fico imaginando como é que aquela nação ficava. Está chegando o dia da renovação do perdão. Está chegando o dia em que o sumo sacerdote vai entrar no santíssimo lugar para oferecer por nós. Então existia uma grande expectativa. Todo Israel parava, eles ficavam parados, quietos, quando o sumo sacerdote entrava lá, uma vez por ano, para oferecer holocausto, dentro daquele lugar, para que um ano de perdão fosse liberado. Então o sumo sacerdote entrava ali, amarrado por uma corda, suas vestes cheias de símbolos, para que houvesse barulho. Então ele sabia, enquanto há algum barulho nas vestes dele, significa que ele está vivo. Então estava todo mundo lá. E a palavra fala que um dia Zacarias, pai de João Batista, entrou no seu turno para servir, ofertar a Deus ali no Santo dos Santos. E ele se demora lá, porque ele recebe uma visitação do anjo. Então a nação que estava fora, estava atônita. Zacarias não saiu. O que está acontecendo? Estava um silêncio, todo mundo apavorado. Porque existia esse medo. E se a oferta não for aceita? E se Deus não receber essa oferta, se não receber a oferta que o sumo sacerdote está apresentando lá naquele lugar, será que o sumo sacerdote entrou com a roupa adequada, com os acessórios adequados? Será que ele está completamente limpo? Porque não era de qualquer forma que entrava no Santo dos Santos. Existia todo um ritual, existia toda uma consciência de pecado, existia toda uma consciência de culpa. Eu preciso entrar ali perfeito, eu preciso entrar ali com sangue de animais, e eu vou entrar ali representando todas as tribos. Então ele tinha uma veste, e tinha umas pedras no seu peitoral. No peitoral tinha umas pedras que representavam cada tribo, e tudo tinha que estar perfeito, perfeito. Então existia uma grande expectativa. E então ele oferecia, e quando ele saía daquele lugar, havia festa, as trombetas tocavam, eles celebravam, os tamboris começavam a tocar, eles começavam a dançar, porque um ano de perdão foi liberado. Era assim na lei. Mas agora a palavra aqui fala que Jesus veio falando de sacrifícios e ofertas não quisestes, de oblações e holocaustos não te agradastes. Tu me preparaste um corpo, eu não tinha um corpo, agora o Senhor me deu um corpo. E eu agora entendi, no livro está escrito a meu respeito: sim, ó Deus, eu vim para cumprir a tua vontade. E então Deus esquece, Deus remove completamente o tabernáculo de Moisés, e agora diz: Jesus, vem e oferta. Ele vem e oferta o seu corpo na cruz, não para liberar um ano de perdão,
não para liberar um tempo de chuva, um tempo de bênçãos na sua vida, mas agora com uma única oferta, Ele resolveu a sua vida de uma vez por todas. Com uma única oferta, Ele te perdoou plenamente os pecados do passado, presente, aqueles que ainda você vai cometer. Você está perdoado em nome de Jesus. Ele pagou o preço de todas as bênçãos para a tua vida, financeiras, espirituais, familiares, ministeriais. Ele liberou todas as coisas. Ele foi lá para a cruz e repartiu o seu corpo por mim e por você. Uma única oferta, um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno e eterno, para dizer: você é perdoado. Eu costumo dizer que quando Jesus brada na cruz, está consumado, o véu do templo rasgou de alto a baixo. E não foi nós que entramos, foi Deus que saiu e te abraçou. Amém? Não é você que entra lá mais. E agora Ele vem dizendo: não, vocês são aceitos. O véu rasgou e eu saí para te abraçar. O véu rasgou e eu saí para te encontrar. O véu rasgou e eu saí para mudar a sua vida. O véu rasgou e eu saí para abrir as portas para você. O véu rasgou, eu saí para te encher do meu espírito, para te levantar nesta nação e fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Aleluia! Nós valorizamos o sacrifício de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra por fé? Fique de pé. Quero orar por você. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero que com essa consciência hoje, essa consciência de justiça, você faça uma declaração comigo. Eu repito essa declaração já por muitos anos, desde que eu conheci a graça. Eu repito essa declaração, quero repetir com você. Amém? Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz que aquele que não tinha pecado, foi feito pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então diz assim: eu sou a justiça de Deus. Amém? Agora você vai declarar bem forte, com muita consciência nessa manhã. Essa declaração vai acompanhar a tua vida, amém? Glória a Deus. Diz assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou na presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Aqui está a tua noiva, a tua igreja, se apresentando diante de ti, Senhor, com uma consciência de justiça, se apresentando diante de ti, Senhor, valorizando o que Cristo fez na cruz. Obrigado, Pai. Ele é a nossa oferta enriquecida, Ele é a nossa oferta acrescida. Obrigado, Jesus, por ter perdoado mais do que devíamos. Obrigado, Jesus, por ter nos deixado com crédito diante do Pai. Obrigado, Jesus, por ter se repartido por nós, por ter se sacrificado por nós. E nós nos agarramos à cruz, nos agarramos ao sangue derramado, Senhor, porque o véu já foi aberto e Deus veio ao nosso encontro. E hoje nós estamos na presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, desfrutando de toda a grandeza, desfrutando de toda a bênção, desfrutando da maior dádiva que existe, que é a dádiva da justiça. Obrigado, Jesus, porque nós somos a tua justiça na terra. Que o inferno saiba, que os céus testemunhem que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a igreja que se levanta nesta nação e nas nações para estabelecer o teu reino. Nós somos a igreja que será adornada pelo Espírito Santo, será completamente equipada, e o mundo há de ver essa nação santa, essa nação preparada, essa cidade santa, onde Deus é o arquiteto e construtor. Jesus, muito obrigado. Jesus, nós te celebramos. Jesus, nós te adoramos em nome de Jesus, ó Pai. Por favor,
Esta é uma manhã em que Deus Ele está restaurando coisas, e não vai ser igual e nem inferior. É muito maior, é muito maior. Abre o teu coração em adoração, porque o que Ele está fazendo é maior do que o que você possa pensar, é maior do que o que você possa pedir, porque já opera em você, já opera em você, já opera em você o Espírito Santo de Deus. O poder já está operando em você. Você não precisa mais de homens, você não precisa de intermediários, você não precisa de alguém te representar diante de Deus. Você já está completamente representado. Tem ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho e ir agora, nesse exato momento, diante do trono de Deus, para alcançar a salvação para hoje. Tem coisas que é para hoje, tem coisas que é para hoje, tem coisas que é para agora. Agora Deus quer transformar, agora Deus quer mudar, agora Deus quer te elevar. Existe um lugar maior. Não importa em que nível você esteja, a palavra é: suba para cá. Não importa em que nível você esteja, sempre há um lugar maior. Sempre há um lugar maior. Jesus é a fonte transbordante de tudo que precisamos, a fonte transbordante, inesgotável de tudo que precisamos. Adore a Deus, adore a Deus. Ainda que o meu barco não possa aguentar a força das ondas, mesmo que os meus pés não estejam preparados para andar sobre as águas, eu sei que você vai me segurar. Eu sei que você vai me segurar, mesmo que eu naufrague, mesmo que eu naufrague.